Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula aqui do nosso bloco de números. É isso mesmo, hoje a gente vai falar de curiosidades, como que a gente fala os números no dia a dia. Será que é bem certinho da forma que nós vimos lá? Quando a gente vai pagar uma conta, falar uma data, dizer o seu telefone. Vamos descobrir como é que é isso na vida real? E já vou pedir para você curtir esse vídeo para me ajudar a poder ajudar outras pessoas. E é claro, lembrar você de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários, suas sugestões, as suas dúvidas aqui, porque a gente vai ajudar você e atender as suas sugestões. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje? Já estamos aqui com a nossa tela aberta e vamos começar aqui pelos números de telefone, tá, pessoal? Então, olha só, uma curiosidade, na verdade, não sei se você sabe, mas aqui nos Estados Unidos é assim que a gente fala o nosso número, tá? Então, o código do país é +1, tá? Mais um é o código dos Estados Unidos. Assim como no Brasil a gente tem o 55 para identificar que esse número é do Brasil, aqui nos Estados Unidos é +1. Tá? Mais um. E aí os números são compostos por 3, 3 e 4 números, tá? Então, pelo amor de Deus, eu não sei se esse número existe. Se ele existir, não liguem, não mandem mensagem, não incomodem, desconsiderem esse número, tá? Tanto é que eu nem trouxe mais exemplos para que a gente não corresse o risco aí de falar o número de alguma pessoa e ter algum tipo de problema, tá? Então aqui eu peguei a sequência simples 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para vocês entenderem. Geralmente, números, pessoal, principalmente quando você está ao telefone, fazendo um cadastro, tratando com o seu plano de saúde, é importante ser muito claro, tanto para você falar e que a pessoa que esteja te falando fale o mais claro possível, tá? Então, é muito comum que as pessoas falem um número por vez, tá? Então, eles vão falar um número por vez. Então, eles vão falar +1, se você tiver aqui, eles não vão falar, por quê? Porque eles já sabem que é daqui dos Estados Unidos, né? Assim como aí no Brasil, você não fala 55, 66, tá? Agora, se você precisar especificar, +1, tá? Então, eles falariam aqui número por número, tá? Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Muito comum, é mais comum que eles falem dessa forma do que 67, 89, tá? Muito difícil falar 345, nunca vi, eu acho bem difícil que falem, tá? Então, o mais comum no dia a dia é número por número. E aí, pessoal, vocês ouviram eu falar, né? A gente já aprendeu isso lá no primeiro vídeo, se você não viu, não revisou, volta lá no vídeo dos números básicos, porque é mega importante, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Um por um. Show? Vamos para a próxima curiosidade nossa aqui. Datas, né? Muita gente pergunta, Thalita, como é que eu falo os anos, né? Os números gigantes, né? E aí, trouxe aqui alguns exemplos pra gente tirar todas essas dúvidas. É normal, pessoal, nas datas, eles falarem dividir em duas casas, né? Então, 2014, 1964. Então, isso é muito comum. Dependendo do número, se ficar mais fácil, por exemplo, o ano 2000, não faz sentido você falar 2000 ou 2000, né? Não faz tanto sentido, então eles falam 2000, porque é mais fácil, mais rápido e mais simples, tá? Então você vai pegando aos pouquinhos aí como que funciona, mas já trouxe aqui o que é mais comum de se ouvir conforme o número, certo? Então vamos lá comigo, vamos praticar. 2014, você pode falar 2014, né, que é 2014, ou 2014, né? Aqui eu também até acho legal 2014, não acho ruim de falar, mas você vai ouvir 2014, tá? 2009, 2009. Você poderia aqui ouvir 2009? Até poderia, mas eu acho que vai ser bem comum que eles falem 2009, tá? 2000, já expliquei ali, mas vamos revisar, né? 2000, 2000. 1964, como nós teríamos que falar a casa do milhar e da centena, simplifica falando as duas primeiras e os dois últimos números, tá? A primeira dezena e a segunda dezena. Então,
1964. 1964, 1964. 1906, 1906. Agora aqui, pessoal, detalhe bem importante que é o ano de 1800, o ano de 1600. Muita loucura aqui, mas a gente vai aprender e não vai ser um problema para nós. 1800. Porque se você multiplicar 18 por 100, você vai ter os 1800, tá? Mesma coisa ali, 1600, né? Se você pegar 16 e multiplicar por 100, você vai ter os 1600, o número 1600, tá? Talvez para o nosso raciocínio não pareça mais simples, mas eles fazem isso, então eu preciso que você aprenda, porque eles fazem, eles usam em outras situações que a gente vai ver já já, tá? Então, aprende porque vale a pena. 1800, 1800. 1600, 1600. 1256, 1256. Mesma coisa, tá? Então, fala 1256, 1256. Talvez em números mais formais, um documentário, talvez você possa ouvir 1256, tá? Mas não acho que seja tão comum nem nessas situações, tá? E aí eu trouxe duas curiosidades aqui pra você, pra gente falar antes de Cristo e depois de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo, a gente vai falar 3000 BC, tá? Que é before Christ. 3000 BC. 3000 BC. E se você quiser falar depois de Cristo, né, 1250 anos depois de Cristo, 1250 AD. E aí vem de uma expressão latina, tá? Anno Domini, que é no ano de Cristo, né, o ano do nascimento de Cristo. Então, BC, antes de Cristo, AD, depois de Cristo. Isso é legal, às vezes você tá vendo um documentário, você tá vendo alguma coisa que tem essas letras ali, agora você já sabe, além dos números, que se trata de antes de Cristo e depois de Cristo. Certo, pessoal? Então, para simplificar aqui datas no que eu quis dizer nesse momento aqui, são os anos, tá? Quando a gente está se referindo aos anos, a gente fala geralmente duas dezenas, os dois números e os dois números. 2014, 1964, 1906, mas isso não impede que em algumas situações onde talvez seja mais fácil de você falar, que você fale o número inteiro, como por exemplo 2000, 2014, 2022, às vezes fique mais fácil aí para você falar. Então, é isso aí, é mais uma questão de curiosidade e a gente aproveita e dá uma praticada aí nos números também, né? Bom, pessoal, a gente vai falar de mês e dia agora, tá? Então, pra deixar vocês cientes aí, dia 12 de setembro é o dia e o mês do meu aniversário, então, pra mandar parabéns, 12 de setembro. Mas é claro que eu vim aqui pra ajudar vocês com as datas, né? Aqui nos Estados Unidos, não me pergunte por quê, eles fazem o inverso. Eles falam mês, pra daí falar o dia e então o ano. Porque, não sei, se não estou enganada, tá? Se não estou enganada, na Inglaterra é como no Brasil, tá? A gente fala dia, mês e ano, mas aqui nos Estados Unidos a gente fala mês, dia e ano. 16 de dezembro, December 16th. 15 de março, March 15th, tá? Então, 1º de abril, April 1st. 3 de fevereiro, February 3rd. Então, lembrem lá, hein? 1º, 2º, 3º, a gente diz first, second, third. Os demais números, a gente coloca o TH ao final, tá? Então, já aproveitamos aqui para dar uma revisada. Se você não viu a aula dos números ordinais, a gente tem o link aqui. Entra lá na nossa playlist de números e vai ter lá os números ordinais para você aprender. E é isso, tá, pessoal? Geralmente eles falam assim, quando você vai preencher apenas em números, né, você teria que falar 9, se tiver, sabe quando você tá preenchendo alguma coisa online, alguma coisa assim? Então, você colocaria o mês, o dia
e o ano, por exemplo, né? Então, sempre vai ser mês, dia e ano. Mês, dia e ano, né? Então, quando são os números pequenos, a gente talvez fique um pouco confuso, né? Mas, ó, dia 12 de setembro de 1992 foi a data que eu nasci, tá? Então, acho que de datas é basicamente isso, pessoal. A gente não tá entrando em detalhes ainda, porque a gente tem outros assuntos para ver aqui no canal, que vão começar a vir nos próximos vídeos, que são meses, dias da semana, estações, a gente vai ver também alfabeto, enfim, tem muito conteúdo para vir ainda, né? Bom, pessoal, de datas é isso. Vamos avançar um pouquinho, vamos falar de dinheiro, como é que eles falam de dinheiro no dia a dia aqui, pessoal. Então, a moeda aqui é dólar. Quando eles forem falar um número inteiro, por exemplo, 25 dólares, eles vão falar 25 dólares. Dólares, eles geralmente não falam. 98% das vezes eles vão falar apenas o número para você, porque você já sabe qual é a moeda corrente do país. E, enfim, né, uma coisa um tanto quanto óbvia. Então, eles só falam o número, 25, tá? 25. 43 dólares e 25 centavos, né? Coloquei aqui para que você aprenda dollars and cents. Raramente você vai ouvir essa nomenclatura completa, talvez numa situação muito mais formal, mas no dia a dia eles vão falar as casas dos dólares e a casa dos cents separados, tá? Então, 43,25. 43,25, tá? 10 dólares e 50 cents, eles vão falar 10,50. 10,50. 38 centavos, talvez você possa ouvir 38 cents. Pra deixar claro que realmente sua conta, né, o que você está pagando foram só centavos, né? Tipo, não, é só 38 centavos mesmo, né? Então, 38 cents. Mas não impede que a pessoa fale apenas 38, tá? Mas aqui pode ser mais comum ouvir os cents. 150 dólares, eles vão falar a mesma coisa, tá? 150, 150, tá? 150, sem segredos ali. Mesmo os números grandes, sim. Como a gente tá falando de valor e 1.390 dólares não é qualquer valor, pessoal, eles falam realmente os números, tá? 1.390,87, né? Eles podem até não falar a palavra dólares e centes, mas eles vão falar geralmente os números. Por quê? Porque eles precisam deixar claro para você, né? É um valor alto, então para que você não tenha dúvida nenhuma sobre o valor, ok? Então aqui ficaria 1,390,87, tá? E aqui eu já falei lá em cima para vocês, lembra que eu falei que a gente ia usar em outro momento? Aprender que 13 vezes 100 dá os 1.300. Então, aqui 1.300 dólares pode ser que você escute 1,300. Eu até ouvi uma crítica de um americano esses tempos e ele falou: não acho que deveria ser, porque isso pode causar confusão para quem está ouvindo, porque você está ouvindo 100, você talvez esteja achando que você está comprando algo na casa da centena. Maravilha! Mas na verdade não. 1,300 são 13 centenas. 1.300 dólares. Então, às vezes dá para cometer um erro aqui, né? Mas por isso que eu já te alerto, né? Aprenda, porque se a pessoa te falar 1,300, perfeito, vai ficar bem claro para você. Mas, na via das dúvidas, eu sei que eles falam, vamos aprender e dominar o assunto. 1,400 para 1.400 dólares, tá? Então, pessoal, não tem muito segredo. O segredo é praticar mesmo, poder ouvir, acessar as plataformas de rede social aí e praticar. E não tem segredo, tá, pessoal? A gente vai pegando jeito no dia a dia, tem quem fale mais rápido, mais devagar, tem sotaque, tem dificuldade na fala. Então a gente encontra de tudo, tá? A gente vai aprendendo, é a questão da prática mesmo. Bom, próximo assunto aqui, pessoal, decimais, tá? Então, tem um segredinho por aqui que é legal a gente aprender, mas eu vou falar pra você, fácil, bem fácil, tá? Quando a gente tem o número 0 no começo, a gente não precisa falar 0 point, tá? A gente simplesmente fala point e o número que vem depois, tá? Então, o ponto aqui para essa situação de decimais, a gente fala point, tá? Point. Então, 0,6, 0,6. 0,27, pessoal,
a gente vai falar separado. É como se a gente estivesse falando 0.27, 0.84, 0.05, 0.3485. É número por número, tá? A gente não pode falar 3485. Não é assim que se fala. Para escrever, se escreve assim. Para ler, se você tivesse que ler ou estiver ouvindo alguém falar, é isso aqui, tá? Então, 0.6, 0.27, 0.84, 0.05, 0.3485 e 3.62, tá? Então, dos decimais é isso. É lembrar que é sempre número por número, ok? Bom, fração, pessoal, olha só. O primeiro número da fração, aqui, a gente vai falar um número simples mesmo. Olha lá, 1, 3, 1, 3, tá? A gente não muda. O que nós temos que estar atentos é a segunda parte, porque é 1/3, não 1/3, tá? Então, é 1/3, a gente vai ver o quarto, a metade e as metades. Então, a gente vai usar os números ordinais. Se você ainda não assistiu a aula, já sabe, né, pessoal? Entra lá na nossa playlist e assiste a nossa aula de números ordinais. Então, aqui eu vou falar 1/3, 1/3. 3/4. Percebe que no português a gente coloca um plural ali? Pois então, no inglês é a mesma coisa. Em qual situação? Toda vez que o primeiro número for maior que 1. Tá? Então, percebe que só no 3 é que a gente usou o plural? Eu não posso, por exemplo, pessoal, falar 3/4. Eu preciso colocar o S, tá? Então, 3/4, 1/2. Cuidado com essa pronúncia, não é half, tá? Half, half. Como se o L não existisse, tá? E esse A é bem half. 1/2. E 3 metades, a gente tira o Fzinho e coloca VES. 3/2. 3/2. Tá? Então, isso aqui também é uma questão de você, toda vez que olhar um número de fração, tenta pensar nele em inglês. Pensa como é que ficaria. Então, eu já sei falar os números ordinais. Se o primeiro número daqui for maior do que 1, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, eu preciso, no segundo número, colocar ele no plural. E o plural de metade, que é half, vamos lá, metade, half, metades, halves. Então, se tivesse lá assim, você falaria 8 halves, né? Se tivesse 3 terços, 3 thirds, tá? E assim por diante, pessoal, tá? Digo que não é tão comum, não é uma coisa que a gente usa tanto, mas não deixa de ser importante da gente saber ler e falar. É uma questão de ir praticando. Porcentagem, pessoal. Porcentagem não é complexo uma vez que você sabe falar os números, né? E se você aprendeu a falar os números, você só precisa agora aprender a falar a palavrinha percent. Percent, tá? Então, a gente vai seguir a regra dos decimais, onde nós vamos falar ponto e um número por vez. Então, vamos lá comigo? 2%, 2%. 25%, 25%. 48,76%. 48.76%. 32,59%. 32.59%. 12,97%. 12.97%. 100%, 100%. Ou 100%. 400%, 400%. E isso aqui é legal porque a gente vê nas reportagens, enfim, todo o conteúdo, pessoal, nunca é demais, tá? Encerramos aqui as nossas curiosidades sobre os números. Eu espero que você tenha assistido a aula dos 0 aos bilhões, que você tenha assistido a aula dos números cardinais e aqui a gente trouxe alguns detalhes do dia a dia. Se ainda ficou alguma dúvida ou se você
tem alguma dica, alguma ideia, coloca nos nossos comentários, tá? Se você aprendeu qualquer coisa aqui, se você aprendeu uma palavra nova, uma dica nova, lembra de curtir o vídeo, lembra de compartilhar com alguém que esteja aprendendo inglês, lembra de comentar e se inscreve no nosso canal para que você possa acompanhar os próximos conteúdos. Thank you guys and see you around!